Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast por aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que está cada vez mais comum aí, tomando uma proporção super legal. Se você não sabe do que a gente está falando, cara, você vai ter que ficar muito esperto aqui, vai ter que se atualizar. E hoje a gente vai te ajudar, fica tranquilo. Nós vamos falar sobre compra e venda de direito creditório. Estou com dois caras aqui super especialistas. E por que esse assunto a gente resolveu trazer para cá? A gente já falou sobre isso, demos uma pincelada em alguns episódios, acho que até o Matheus estava junto comigo. E a gente resolveu trazer de novo porque isso está cada vez mais sendo falado. Primeiro que pode te ajudar na gestão financeira, né, no teu escritório. Então, às vezes estou lá passando um período meio delicado, não estou conseguindo receber muita coisa na frente, consigo vender eventualmente, né, um direito que eu tenho ali, algum cliente que eu fechei um negócio interessante, que já passou de uma fase, depois os meninos vão contar para a gente que fase é essa. Ou você consegue trazer em lote, em massa, né? Fala, vou prospectar dessa área aqui que eu já tenho para quem vender. Então consegue fazer uma geração de caixa. Tem várias formas de fazer isso e a gente vai te colocar dentro desse universo que cada vez mais ganha uma proporção legal. Bom, para você saber quem está aqui com a gente, convidei, obviamente, o Matheusão, que está sempre aqui. Ele é co-founder da Zeno, Gestão de Experiência Jurídica. Você já deve ter ouvido a gente falar dele aqui, o Matheus Aguirre. E também com o Vinícius, aqui da Requipe. Os dois estão comprando, hein, cara, os direitos creditórios. Vamos saber como é que está essa história aqui. O Vinícius tem uma empresa animal, já gravou com a gente aqui, tem um bom percentual aí de tempo, Vinícius, no teu podcast. Eu vi antes até de começar, foi animal, a galera curtiu pra caramba. Então, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigado vocês. Na participação que a gente teve aqui no último episódio, a gente teve um retorno muito legal, assim, muitos advogados entraram em contato, fechamos algumas parcerias, pessoal, olha aí, de todos os lugares do Brasil, assim, muita gente entrou em contato com a gente para fazer negócio. Trouxe hoje, tá no bolso aí? Eu ia falar, cadê a Cara, já sei quem vai pagar o almoço, mano. Vocês não precisam. Vai pagar o almoço. Hoje é sushi o almoço, gostei. Já sei quem vai pagar o almoço. Não, mas muito bom. Brincadeira à parte, a gente, cara, é essa a intenção, né? Você se desloca de lá para vir aqui, a gente faz uma propagandinha e coisa boa tem que ser divulgada, tem que ser compartilhada, né? O Matheusão também já fez alguns negócios, né? A gente já trocou algumas coisas juntas, então... Todo dia chega alguém que viu a gente no podcast. O Matheus é parado na rua. Então, não pode mais frequentar shopping. É você que grava com o Guilherme. Tira foto. Porra, manda esse boleto pra ele aqui. Galera, bora lá. Vamos dar um contexto inicial pro cara que não faz, nenhuma ideia. Vamos começar, tem uma parada que eu tenho feito aqui um pouquinho, que é começar pelas cagadas, assim, tipo, o que é budget, assim, sabe, do direito creditório, o que funciona, o que não funciona. Dá um contexto inicial aí, Vinícius, Mateus, na tua região, na tua percepção, Matheus, o que é o direito creditório, o que vocês já fazem hoje, o que funciona, quais são as cagadas? Legal. Eu acho que para quem não conhece o tema ainda, para entender, é muito fácil pensar em algo que todos os advogados já passou na mão deles alguma vez na vida, que é precatório. Sempre existiram os fundos que compravam precatório. Por que eles compram esse precatório? Onde que está essa jogada? Você tem um crédito, um valor a receber no futuro, com risco de pagamento. Né? No precatório a gente sabe que o risco vai ser pago, só vai demorar muito tempo. Pode ser que leva uns 20 anos. Vai levar uns 20 anos, 30. Tem uma margem aí depende do estado, de risco. Exato. Mas vai ser pago no futuro. E aí você tem um player que está interessado em receber esse valor hoje. E aí o fundo é justamente o fundo, ou a pessoa, enfim, a empresa, seja quem estiver trabalhando com essa antecipação, com essa compra do crédito, vai brincar em cima disso. Né? Vai brincar de pagar um valor menor para a pessoa que está precisando disso hoje, como se fosse um juros reverso, e vai, né, no futuro ganhar isso a um valor muito maior. E essa diferença a gente chama de spread, o spread da operação. É a diferença que você teve no que você pagou ali para comprar esse precatório. Então, ele valia 1 milhão, você paga 500 mil para a pessoa hoje, e lá na frente você vai ganhar 1 milhão. Então, seu spread foi mais 500 mil que você ganhou com isso. E o que tem acontecido agora, algo que já aconteceu nos Estados Unidos muito, e no Brasil aí, nos últimos 10 anos tem crescido bastante, era a gente tentar trazer isso não só para os precatórios, trazer para todo tipo de crédito judicial que a gente possa trabalhar, desde ações trabalhistas, ações de consumo, ações de servidor público, né? Tudo que não chegou ainda a virar precatório, mas está ali quase virando precatório, os direitos que eles chamam creditório, como o apelido comum do mercado. Eu acho que em termos gerais, assim, isso top. Permite entender um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Sim, legal. Eu acho uma complementação interessante também que esses ativos que são negociados com essas pessoas, empresas ou fundos, eles são basicamente direitos que têm uma representação financeira material, né, numérica. Então, é como, por exemplo, da mesma forma que você tem o direito de propriedade de um terreno e esse terreno possui um valor e você negocia esse direito de propriedade sobre esse terreno, ao mesmo tempo você tem direitos de creditórios, direitos financeiros em relação a um ente privado ou um ente público.
Como bem o Matheus falou, quando esse direito ele está materializado por meio de um documento, então ele está líquido, você sabe o quanto ele vale, sabe qual que é o perfil de pagamento dele, que é o caso do precatório, por exemplo, você tem uma negociação mais segura, porque todos os critérios de recebimento, tanto do que você vai receber, tanto no prazo que você vai receber, estão definidos ali naquele documento, que no caso é o precatório, ou um título, uma matrícula de um imóvel, ou a propriedade de um veículo, você sabe quanto isso significa. Quando você passa para outros direitos, ou sobre outros ativos, você tem, no caso dessas novas ações, uma operação mais complexa, porque uma zona cinzenta, porque você não sabe exatamente o quanto ele vale e você não sabe exatamente em que momento ele será pago. Então, tudo isso, o que possibilita esses ativos serem negociados hoje, eu acho que são alguns critérios, assim. O primeiro é que o mercado de precatórios foi muito bem estabelecido, foi muito bem populado, e a gente tem vários fundos hoje extremamente estruturados para fazer a compra desses valores. Isso dá competição e estabelece preço. Então, hoje, não é o preço que vem na tua cabeça que vale um precatório, é o preço que o mercado pratica. Então, você tem uma liberdade um pouco mais tolhida nesse meio de pagamento para comprar esse tipo de ativo, porque tem um monte de gente que compra e você estabelece esses critérios. Então, esses fundos, uma vez com que esse mercado está extremamente populoso, ele está indo em direção a ganhos maiores com ativos que tenham um outro perfil, que seja... que eles chamam de alternativos. Que ativos alternativos. Então, esses alternativos são créditos que não são tão materializados quanto um precatório e não tem um perfil de recebimento tão seguro quanto o precatório, e isso possibilita que quem o compre por um valor muito mais agressivo do que praticado no mercado de precatórios e, consequentemente, a lucratividade dessas operações é muito maior. Só que ninguém é maluco, né? Nesse mercado do financeiro, ninguém é maluco. Então, depende. Tem um monte de gente maluca, mas quando se trata de dinheiro, ninguém é maluco. Então, apesar deles, esses critérios de o quanto você recebe e em que prazo você recebe não ser extremamente bem definidos, você precisa dar uma ideia de como isso vai acontecer. E como que você dá a ideia? Em estatística, num volume de dados muito grande. E aí, o que o Gui falou de o que é bullshit, o que é besteira nesse meio, eu acho que não especificamente na área de compra, não sei se tem algo muito específico acontecendo, mas eu acho que casa muito com outras áreas. Algo que todo advogado está fazendo curso, pesquisando, é jurimetria. A maior parte faz jurimetria e não tem nem ideia de por que está fazendo isso. É para prever resultado para a empresa, é para analisar a decisão. Legal. A maior aplicação de todas é para essa área aqui. Porque Exatamente. aí entra o que o Vinícius falou. Se você tem uma ação cinzenta, que você não sabe quais são todos os fatores, quanto que vai render, quando que vai sair, aí a jurimetria começa a te trazer esses parâmetros de certeza. E quem está interessado em jurimetria tem que entender disso aqui, de operação financeira, porque Exatamente. dados vão servir justamente para movimentar cada vez mais essas compras. Por que nos Estados Unidos isso já acontecia há muito tempo? Porque é muito mais previsível a justiça americana, né? Por vários motivos diferentes, que a gente não... nem só pessoa especialista para dizer o porquê, mas lá é muito mais previsível. Então, essa operação já é feita há muito tempo. Né? Você tem uma jurisprudência mais sólida, você tem previsão de tempo, então você consegue ter isso já há mais tempo. No Brasil demorou, porque era muito incerto. E agora, quanto mais dados a gente tem, mais previsíveis as ações se tornam, mais a gente pode começar a trabalhar com esse tipo de operação. Você acha que a gente está na fase agora de que assim, tem muitas causas que já estão, os dados, a estatística já está, isso aqui é 3 anos, 4, porque os fundos já estão comprando, né? Os caras não são bobos, né? Não botam dinheiro em qualquer coisa. Exatamente. Mas a gente falou de bastidor até, estamos na fase para ver se o judiciário vai interpretar da mesma forma, né? Como é que é isso, cara? Conta esse bastidor aí do que tá rolando. Cara, eu acho que é a área Que aí ferra a estatística, né? Fala, não, era 3, 4, mas putz, esqueceu que tinha um juiz ali. Tem um fulano no meio. Esse tipo de compra, quando a gente está falando de compra antes de sentença, antes de ter o título, né, judicial, mesmo que seja só em fase de execução, se a gente estiver falando de pegar uma ação lá no começo, a coisa é complicada. E você vai ter que trabalhar com volume grande. É muito difícil você comprar uma ação só, tipo, uma negativação indevida. Vou comprar uma negativação indevida, porque eu sei que ela vai sair em 3 anos. Cara, você pode pegar justamente o juiz que senta no processo e que vai ser afastado pelo CNJ e esse processo vai ser extinto, vai voltar para o começo, sei lá o quê. E aí você se fudeu. Né? Quando a gente fala em operação financeira, é igual empréstimo de banco. O banco empresta para você, porque na média ele tem uma noção da inadimplência e de quanto ele vai receber de volta. E aqui para essas compras é a mesma coisa. Você vai ter que comprar muitas ações
Porque você vai ter uma ação que vai dar default, né? Que vai dar ruim, que vai ficar abaixo da média. E você vai ter ações que vão dar um pouco melhor e você vai conseguir nivelar isso numa média. E aí entra a jurimetria, entra a estatística, né? Análise de dados estatísticos para conseguir chegar nisso. Não é Tá, tanto... eu quis dizer até que acho que o juiz ainda a gente não sabe, né? Um comportamento no sentido da interpretação dele chegar lá e falar, pô, essas causas aqui todas foram compradas, são 100 CPFs diferentes Essa é uma guerra. de negativação indevida e coincidentemente, vamos supor aqui a Zeno, puta, ela tem aqui a seção de direito, né? É dela agora, né? O direito financeiro aqui. E aí, velho? Os juízes não gostam muito. Assim, vamos falar com equilíbrio, assim, tem certas ações que envolvem, por exemplo, dano moral, que ações de voo, que acho que são as mais compradas hoje em dia, os juízes, quando eles começaram a perceber que está tendo compra, eles jogaram isso para o lado de essas empresas estão estimulando a litigância. Logo, eu vou penalizar essas empresas para parar de chegar a tanto processo. Que tá lá no código de ética da OAB. Exatamente. E aí, fora que muitas essas empresas têm jurídicos fortes, com grandes escritórios, que têm, né, toda a sua rede de contatos e tal. Então, essas empresas que fazem compra muito massificada, elas enfrentam hoje muita resistência de juiz. Já teve processo de advogado parceiro nosso, que o juiz despachou arbitrariamente, em questão de voo, junto com uma declaração do cliente assinado por escrito, de que ele não vendeu esse direito para ninguém. Caraca, velho. Sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, só porque o juiz... Porque tava puto Só porque tava puto. Enfim, querendo ferrar. Então, empresas como Liberfly, Não Voei, Resolvi, elas estão enfrentando cada vez mais isso. Agora, você está falando de ações que já tiveram sentença, que aí o juiz já decidiu, aí é mais tranquilo, né? Mas quando tem sentença, me parece até que os caras estão comprando bastante, vendem bastante, porque está muito próximo já, né? Não, é que assim... A gente está até falando disso. Exatamente. Assim, você tem... Esse é um mercado complexo porque é uma junção de vários interesses. Então... Três pelo menos, né? Três pelo menos. Então, quando a gente está olhando numa relação processual, num processo, você tem o interesse do autor, tem o interesse do réu e tem o juiz ali arbitrando o que está acontecendo e tem o interesse do advogado do autor e do advogado do réu. Você já multiplica. Né? Você já tem 5 interesses ali, cabeças diferentes que ganham de forma diferente. Quando você entra com um comprador para o autor, você está colocando mais um interesse dentro desse esquema. Então, é uma operação complexa que tem que ser muito bem estruturada para que você não coloque nem a pessoa que está comprando em risco e nem a pessoa que está vendendo em risco. Então, isso é muito importante. E aí você tem vários perfis. Cada crédito tem o seu perfil. Né? Cada tipo de direito creditório, dependendo do momento que ele paga, dependendo do momento, o quanto ele paga, isso vai interferir em qual que vai ser a sua estratégia para você principalmente ver essa aquisição a longo prazo. Então, tem direitos creditórios que só são comprados depois de acórdão positivo. Boa. Então, trabalhista geralmente é isso. Tem direitos que possibilita você comprar antes do processo até existir. Então, dependendo do tipo de crédito que você está tratando, você tem um momento ideal de compra. E esse momento vai interferir principalmente de qual que vai ser a estratégia de comunicação ao juízo dessa sessão. Então, em que momento é o melhor momento para você fazer essa comunicação. E às vezes nem é comunicado. Às vezes nem é comunicado. Quando a gente fala de uma estrutura assim, você pode, por exemplo, em vez de você fazer um peticionamento no processo informando a seção do direito, você pode dar publicidade a essa venda por meio de, por exemplo, o registro do contrato entre particulares num cartório de títulos de documentos. Você dá a mesma publicidade, teoricamente, você dá a mesma publicidade do que acontece no processo. O que é importante é que tanto o advogado que esteja recolhendo essas ações, quanto as pessoas que efetivamente façam a compra desses ativos entendam como esse mundo funciona. Porque é muito fácil uma pessoa interessada em comprar processos, bota um dinheiro lá, compra um monte de processo, e você pode ter, a partir desse momento, você pode ter 300 problemas que pode acontecer e esse cara ficar descoberto com o patrimônio dele. Então, às vezes, a burocracia serve, né, estratégia, às vezes, estruturar um fundo para se fazer é muito mais trabalhoso, mas te dá muito mais segurança, e aí essa segurança também é precificada. E aí, no ponto que o Gui perguntou de se tem gente comprando pós-sentença, se dá para fazer essa compra, né? Porque daí parece estar tão perto já do final. Sim. Tem muito mesmo. Muito. A gente, Nós estamos falando de um prazo médio de quanto?
Depende, vamos pegar trabalhista. Trabalhista. Você vai olhar, vai levar a execução 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do tipo de empresa. Então, tem uma margem. Tá. A questão é, quanto mais para final do processo você comprar, menor vai ser a margem do fundo. Claro. E aí a gente viu, o primeiro momento eles compravam só precatório, zero risco. E aí, como ele falou, saturou esse mercado. Tem muito fundo comprando precatório. Eles saem do precatório, os caras ligam para... Né, quem é advogado já recebeu, já sabe que isso acontece. Os caras ligam para comprar. Tipo, eles têm lá crawler puxando todo o precatório que sai nos tribunais e eles correm atrás. Saiu, daí eles começaram a migrar para, vamos aceitar um pouquinho mais de risco para ir vir para o mercado menos saturado. Vamos comprar que já saiu acórdão de segundo grau, que aí tem um risco menor de inadimplência de particular, né? Mas vai valer a pena porque só tem a gente operando isso. Sim. E aí todo mundo foi vindo para esse pool. O que aconteceu? É mais difícil comprar aqui já, porque o advogado sabe, vai levar mais tanto tempo, ele não vai querer comprar por muito pouco, fora isso, começou a ter muitos players comprando, e aí os fundos têm tentado cada vez mais, tipo, como se fosse descendo a barra dele de risco. Puta, legal, acordo no segundo grau tá lotado, tem muita gente comprando, os advogados também têm mais resistência para vender, porque já vão receber daqui a pouco. Vamos começar a tentar pegar algo um pouco mais arriscado, que aí começou as ações de voo, que era uma ação bem padronizada, simples, você conseguia prever para comprar lá no começo. E esse é o movimento que a gente tem visto. Os fundos têm tentado descer cada vez mais a barra de risco deles, não no sentido que eles são loucos, mas para achar mercados mais abertos, com menos competidores e com ações para vender. Hoje, quem é advogado já recebeu oferta provavelmente para comprar, para vender ação trabalhista, coisa assim. E é mais difícil, né? Porque você já, trabalhou 5 anos ali na tese, no teu processo, e agora que você sente que está para sair, você vai vender. Mas, cara, tem uma polêmica aí para te perguntar nesse estágio, porque eu tenho conversado com alguns fundos, assim, né? Com os fundos não, conversei com uns 3, assim, ao longo dessas últimas semanas aí. E até teve um que nos procurou para a gente fazer propaganda deles, fazer a publicidade deles e tal, a gente está conversando. Daí eu perguntei para ela qual a maior objeção. O deságio, né? O desconto que faz em cima dos processos. Só que aí, quando eu perguntei para ela, mas o advogado sabe do cálculo, não? Puta, não sabe. Explica um pouquinho, cara, porque assim, quando chega lá na ponta, né, fala, Vinícius, é o seguinte, você tem essa causa aqui, cara, e eu vou te pagar 20% do que você tem aqui a receber. O cara fala, o quê, velho? Pô, tem cara que fica puto. Mas como é que é o cálculo? Deixa eu... Essa é o principal desafio nosso hoje. Nós compramos os processos que nós originamos, né? Nosso principal desafio hoje é a precificação. Então... peguei no calo, então. É o nosso calo mesmo. Porque, cara, para quem paga muito. Para quem recebe pouco. Então, você tem uma insatisfação evidente, né? A mesma coisa de uma negociação de um carro. Quem quer comprar, quer pagar mais barato. Quem quer vender mais caro. E aí você tem que chegar no meio termo ali onde isso acontece. O problema dos processos, que como é uma coisa muito abstrata, e quando você está trabalhando de teses novas, você não tem uma comparação de preço tão estabelecida no mercado. Então, hoje, quando você tem um precatório, que é o mercado mais tradicional, você consegue fazer uma comparação de preço. Esse cara aqui está me oferecendo 40, mas eu tenho um cara que oferece 35, outro 47. Você consegue comparar os preços ali, né? Tem concorrência, e aí você consegue entender se a tua proposta que chegou até você é uma proposta boa ou ruim, porque você tem comparação. Cara, só para dar um exemplo, o precatório, pelo que eu sei, no mínimo 50%, velho. Tá ligado? Ou quando tá muito próximo disso aí, os caras vão baixando, mas a régua é de 50 para cima. O deságio é alto. O deságio é alto. Então, mas assim, depende. Você tem um precatório da União, você tem um precatório do estado do Paraná, você tem um precatório do estado de São Paulo. Mais fudido o estado, sei lá, Rio de Janeiro, maior vai ser o deságio. Maior vai ser o deságio. E assim, como que esse cálculo é feito, né? E aí, eu acho que a precificação ela é uma decorrência de outra... principalmente de um outro fator, de um outro critério, que é o tempo. Então, o cálculo é feito da seguinte maneira. Na maior parte das vezes, né? Pode ter fundos aí que fazem de uma forma diversa. Mas você pega o momento da compra do direito creditório e você vai projetar até o efetivo pagamento. Então, eles vão fazer um cálculo da onde eu vou comprar hoje, em quanto tempo eu vou receber a performance desse título que eu estou comprando. Boa. Então, quanto mais, e o que ele falou, que a jurimetria, eu acho que a principal função da jurimetria é essa, é pegar ações que têm um entendimento judicial bem consolidado e você conseguir tirar informações e critérios de tempo de performance
desses processos. E aí, Então, isso a maior parte das pessoas não entendeu ainda. É, A maior parte das empresas de jurimetria não olham para isso. Porque, por exemplo, a jurimetria, eu acho que tem um grande problema quando você tenta usar ela para prever a cabeça do juiz numa tese nova. Isso é muito difícil de fazer. Mas quando você pega o entendimento que está 100% materializado, que é tese pacífica, e você usa a jurimetria para entender como, em diversas comarcas, esses processos se performam, eu acho que é o ideal. É para isso que eu acho que é a principal informação dela. Então... Posso te fazer uma pergunta Claro. dentro disso? Não sei se, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, tá? Mas qual foi o percentual que os caras colocam assim, de margem de erro? Né? Dentro desse deságio, essa tese aqui, cara, 30% de margem de erro. Quero dizer assim, tipo, eu acho que de 10 que vão pingar lá na frente, 3 a gente vai se ferrar. Então aqui já tem um percentual. Tem isso ou não? Tem. Então, vamos lá. Então, como que funciona? É uma precificação complexa, mas Boa. como que funciona a precificação? Então, o principal critério é tempo. Então, quando você pega um processo que você vai comprar o direito creditório agora, você vai analisar dentro de um volume de processos que deem algum tipo de confiança estatística, né? Não adianta você pegar 5 processos, um em cada comarca. Não adianta você pegar 2 processos em São Paulo, 5 processos no Rio de Janeiro e 2 no Paraná. Não vai funcionar porque você não tem uma confiança estatística. Então, você precisa de uma base grande de processos para você analisar. E aí você vai ver, você vai ter que entender como que funciona cada fase do processo. Foi isso, pelo menos, que a gente fez lá na Requipe. Então, a gente pegou uma base de mais de 500 processos estabelecidos principalmente em Paraná e São Paulo. Então, a gente analisou, olha, do momento da entrada do processo até a citação, da citação até a especificação de provas, da especificação de provas até a sentença. Depois, quanto tempo demorou, ficou sentado, concluso com o juiz até dar sentença. Depois, quanto tempo demorou para ser julgado a apelação. Quantos casos teve apelação, quantos casos não teve. Quanto tempo demorou a apelação? Caraca. Se voltou a apelação, como que foi o processo de execução? Se, por exemplo, em qual porcentagem desses processos houve um processo de instrução, né, uma fase de instrução mais complexo, quanto foi simplificado? Vocês foram fazendo um funil e aqui saiu 2, aqui sai 3. E aí a gente foi entendendo qual eram as médias Bem legal. para cada fase do processo e qual é a média de performance desse ativo. Boa. Então você tem, olha, se eu comprar agora, a tendência em média é que em X meses a gente consiga recuperar esse direito creditório. E aí o que é mais interessante, e qual é a nossa fase agora? A gente está tentando tentar fazer esse cálculo de forma detalhada para cada comarca. Então, se o processo cai em Curitiba, se for a Curitiba, como que o processo de Curitiba se performa? Se for a São Paulo, como que se performa? Porque aí você vai melhorando a sua precificação. Porque o processo que cai numa secretaria de São Paulo e um processo que cai na secretaria de Curitiba performam de jeitos diferentes. Então, quanto mais detalhado você tiver isso, melhor vai te ajudar na precificação. Mas dá um spoiler aí, tem muita divergência, assim, cara? Cara, tem muita. No nosso caso, a gente por descobriu estado, divergência cidade? até para justiça gratuita. Caraca, A justiça gratuita velho. ganha menos dano moral do que não tem justiça gratuita. E aí, tipo, E a aí? gente a gente não pode fazer nada a respeito disso, né? Eu acho errado. Não, Diogo, mas é um trabalho- na hora de comprar, A gente usa isso influência pra é só a precificar. justiça gratuita ali. É um dos fatores que a gente viu que influencia. E é um trabalho que ele não é moral. Ele não é um trabalho que você está julgando se Sim, o judiciário é bom ou ruim. Nem Você tem está o que fazer, entendendo né? como que ele se comporta. E aí, quanto mais perto da realidade, mais garantia você está dando para o comprador que essas projeções estão certas. E para o vendedor também. E Pros dois o lados, vendedor pra também. ficar mais justa a Então, operação. quanto mais o advogado que entende como funciona o processo jurídico entende essas métricas, mais ele vai conseguir defender a precificação para o comprador e para o vendedor. Então, por que esses tempos funcionam? E agora entrando mais especificamente no como funciona o cálculo. O fundo ele vai entender qual que é o valor do preço do ativo no momento da compra, ele vai projetar qual é a performance desse ativo até o momento da venda. O preço do ativo ali, só para simplificar, é a projeção de sentença. Ali. Acho que eu vou ganhar 8 nessa causa aqui. Por exemplo, a gente tem aqui 10 de crédito. Tá, boa. Até a citação só corre correção monetária. Boa. Geralmente, pelo menos no caso dos meus créditos, esse índice é o INPC. Então, ele é corrigido pelo INPC até a citação. Depois da citação, a gente tem a aplicação de 1% de juros ao mês simples.
e até aí a data do efetivo pagamento, mais somado à correção do INPC. Então, ele vai pegar, no momento da compra, esse crédito corrigido, ele vai projetar isso lá na frente. Então, assim, provavelmente, de 10 eu vou receber 16 lá no final. E para eu receber esses 16, vai demorar X tempo. Então, vai demorar, por exemplo, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai depender da performance de cada crédito, de como o processo se encaminha. E aí ele vai pegar esse conjunto de meses, esse lapso temporal que ele vai precisar esperar, e ele vai aplicar uma taxa de desconto. Então, ele vai aplicar, por exemplo, a R$ 3,50 por mês. Qual que é o cálculo, então, da cabeça do fundo? Eu tenho 10 milhões de reais aqui no fundo. Se eu deixar isso aplicado pela Selic, eu vou ter um rendimento de 0,70 ao mês. Se eu deixar isso num CDB, se eu deixar isso num rendimento seguro, ele vai me render 1% ao mês. Então, não tem motivo... Eu já tenho, né, velho? Não tem motivo para o dono do dinheiro empregar o capital dele num lugar onde é mais arriscado, sendo que ele pode ter um rendimento de 1% ao mês, suposto, numa aplicação mais segura. Então, ele vai ter que ganhar mais nesse mês. Então, cada fundo, cada cara que vai fazer essa precificação, vai estabelecer qual que é o rendimento mínimo que ele quer ter por mês na aplicação desse ativo. E aí, esse índice ele vai ser composto, por exemplo, a taxa mínima da Selic, vai ser composto pelo percentual de que ele pode perder. Então, você tem de 500 processos, você tem qual que é a tua taxa de vitória? Eu tenho uma taxa de 90, de 95, de 97, de 99. Ele vai trabalhar com essa taxa de sucesso também para fazer essa precificação. Então, de cada processo que eu ganhar, eu vou perder, cada 100 processos que a gente ajuizar e eu comprar, eu posso perder um. Então, esse um vai ser pago pelos outros 99. Então, tudo isso ele vai fazer. Quais são os custos judiciais que ele vai ter que empregar? Eu vou ter que pagar tal custo, eu vou ter que pagar custo para emitir o alvará, eu vou precisar pagar custo de citação, tudo isso dentro do cálculo. Então, ele vai combinar qual é o risco dele, quais são as despesas que ele tem e qual é o rendimento, portanto, que ele vai querer ter ao mês. Ele vai aplicar esse rendimento no lapso de temporal que ele vai precisar e ele vai te dar uma precificação. Eu pago 20, pago 30, pago 40. Vai depender do teu ativo. O que eu falo bastante para quem está querendo... Cara, quase uma calculadora HP ali, no momento presente, hein, velho? Eu falo que quando um advogado quer pensar em vender um ativo, antes de ele entender como funciona tudo, ele tem que dominar 100% do entendimento do Poder Judiciário sobre o crédito que ele está vendendo e como o processo se decorre. E conseguir ser bem justo com ele, né, e tentar ser mais ligado aos seus fatos do que suas vontades. Então, eu perco em X% dos processos. Em X% do processo tem dano moral, outros não tem. Então, tudo isso tem que precificar. Quanto mais dado você oferecer para a pessoa que está interessada em comprar, melhor o preço que você vai ter. Animal. Isso me faz pensar, que você falou dessa queixa deles, né? O maior ponto de objeção. Algo que me pergunto, vale a pena vender? Cara, não vale. Se você tem dinheiro sobrando, você pode sentar em cima do dinheiro e esperar? Não vale. Vale a pena financiar uma casa, pegar um empréstimo, financiar um carro? Não vale. Você está pegando dinheiro de outra pessoa e alguém está ganhando dinheiro com isso. Então, se você puder esperar, legal. Você tem que fazer a conta para você. Tipo, cara, o que eu consigo fazer com esse dinheiro hoje, empregar ele e ver se vale a pena ou não. Se você puder esperar, cara... Você espera? Via de regra é melhor. Mas se você, eu tô com uma oportunidade aqui, eu preciso alocar grana para uma outra tese, vale mais a pena eu ter liquidez hoje e fazer isso... Cara, esse é o caminho. Mas isso é interessante, né? Quando vale ou quando não vale a pena fazer a antecipação de qualquer tipo de crédito. Você tem que fazer uma conta que não é uma conta que é muito pessoal também. Porque você tem o cartão de crédito tá de boa, mês que vem para pagar, você tem dinheiro na conta. Mas nem isso. Mas assim, quando a gente está falando de atividades empresariais, quando você está levando isso não no teu âmbito pessoal, mas no âmbito de negócio, por exemplo, o seu escritório precisa... você tem um time de comercial dentro do escritório que vai fazer a obtenção dos clientes para você. Às vezes você tem um momento de oportunidade, você tem uma chance no mercado onde você precisa empregar um dinheiro para essas pessoas performarem. Vale a pena, porque aí a performance desse teu ativo, mesmo você estando com pouco dinheiro agora e você empregando na tua atividade, vai te gerar muito mais rendimento do que você ficar esperando o dinheiro cair lá na frente. Isso é uma coisa. Também tem muito... A antecipação viabiliza muitos negócios. Sim.
Então, se você não tiver um produto para você rentabilizar o teu cliente ou o teu parceiro ou a tua própria equipe Fato. no momento da venda, às vezes, se você não conseguir fazer isso, eles não vão conseguir trabalhar. Porque para o cliente não é interessante receber daqui 5 anos. Ou pro teu advogado, pro teu funcionário, ou para você mesmo. Você não consegue gastar com CAC para você correr atrás das suas oportunidades, então você não consegue efetivar a venda. Claro. Então tem uma série de coisas assim que você precisa entender e você precisa fazer a conta. Vender por vender não vale a pena. Vender para empregar e para você viabilizar o negócio e mudar a vida de alguém vale. Essa segunda vertical que você fala é muito de produto daí, né? Que é o que a gente crescimento do escritório ali, né? Porra, antecipar caixa para fazer o escritório crescer. Sim. Se você pensar, a primeira leva que teve aí de compra antecipada, né? Compra lá no começo da ação, foi esses de voo. Por quê? E isso me surpreendeu quando eu conversei com algumas pessoas do ramo, assim, especificamente. Cara, quem mais vende, a gente acha, é classe média baixa, que precisa de grana. Para essa tese de voo, não é classe média baixa. Essa galera, tipo, não precisa de grana. Por que eles começaram a comprar? Se fosse de ônibus, até beleza. Se fosse de ônibus, sei lá. Mas não é. E aí, por que eles começaram a comprar? Porque, cara, esse público não entrava com ação porque, puta, é dor de cabeça. Não vale a pena, vou ganhar daqui a 2 anos, tem que fazer o dia. Não quero. Preguiça. E aí eles viabilizaram um produto onde cara, não, você não precisa entrar com essa, você não precisa fazer nada. Tipo, eu vou te pagar hoje, tá aqui o dinheiro. Só você preencher tudo aqui, toma aqui milão e eu vou tocar essa ação para ganhar daqui a 3 anos. Sim. Top. Fala com alguém de classe média alta, classe alta, que tem grana, tipo, sobrando, né? Em sentido abstrato, assim. Se te falar que quer entrar com uma ação para ganhar 5 pau. Não vale a pena. Agora quer ganhar milão aí para preencher um formulário? Pode ser. Tipo, de já graça. Diminui o teu aborrecimento ali. Já diminui o teu aborrecimento, já se vinga da empresa, porque você está com uma raiva ali. Sim. Então eles usaram isso, o mecanismo que eles usaram foi para conseguir criar um novo produto para advogados deles, né, venderem isso de forma mais assertiva. E esse produto, eu acho interessante porque ninguém entra com processo porque gosta de ter processo judicial em seu nome. Né? Tem as exceções, né? Mas verdade. Tem gente viciados em Reclame Aqui. Mas assim, quando a gente está falando de população brasileira, a maior parte das pessoas não entra com um processo porque quer ter um processo, entra com um processo porque espera um ganho futuro. Então, no caso das compras de direito de dano moral de companhia aérea, muitas vezes as pessoas preferem não ter o aborrecimento de precisar ficar cuidando de um processo judicial. Às vezes eles não querem se dispor ao risco do processo judicial, porque assim, qualquer pessoa pode vir aqui nesse microfone e falar qualquer coisa, mas ninguém consegue garantir que qualquer tese é 100% de vitória. Não tem como saber disso. Chegar no STF, principalmente. Não, mas assim, às vezes você pega, se você falando a nível Brasil, aqui em Curitiba todo o processo de tal matéria é julgado de tal jeito. Você entra numa comarca no interior do Paraná que pode sair uma decisão em contrário, né? Então, nenhuma é 100%. Então, você tem o risco do cliente dele perder. Quando ele faz antecipação, ele se esquiva desse risco, né? O risco tá com quem comprou. Então, você tem uma série de coisas, assim. Você dá o objetivo do teu cliente antecipado e tira o risco que dá medo nele. Então, tem alguns produtos que só sobrevivem com essa antecipação. Apesar de eles serem processos judiciais bem estabelecidos. Cara, vocês já pincelaram ali, mas a última pergunta aqui, que era, acho que o último bloco, seria assim, como é que eu uso vamos colocar esse benefício, dá para colocar como benefício, para quem enxerga como benefício, que é vender o direito creditório das minhas ações aqui, pensando como advogado, para gerar caixa e fazer o meu escritório crescer, né? Acho que o Vinícius pontuou super bem ali. Se sentar no dinheiro não vale a pena. Não sei que seja parâmetro pessoal ali, né? Tem que pagar uma dívida. Às vezes é mais barato você quitar uma dívida, eu vou vender tudo isso aqui e deixar os juros te comendo. Lá até um momento como esse aqui, dependendo da dívida que você contraiu, vale muito a pena. Mas trazendo para o âmbito corporativo aqui, né? Dentro do teu escritório como empresa, sentar no caixa não vale, beleza. Mas para reinvestir, acho que é um bom ponto. Daí o Vinícius, tentando simplificar um pouco do que o Vinícius trouxe aqui, seria assim, né? Puxa, cara, acabei de ver aqui que se eu passar para o meu vendedor lá na ponta, meu advogado, meu time de venda aqui, que ele pode comprar milão, que nem esses caras estão fazendo, cara, ele vai me trazer muita coisa. Então, top, vou precisar de caixa, então vendo lá. Se eu pago 1.000 na frente e o fundo me pagar que seja 3, estou fazendo já um múltiplo interessante, me pagar 2, eu estou dobrando o capital. Só que o advogado geralmente pensa, tem exceções, pensa pequeno, fala, mas 50k, 50, beleza. Então você pagar 1.000 e ganhar 2, você ganhou 50 mil. Mas dá para fazer mais 100? Dá para fazer 150? E aí tem cara fazendo isso, né? 400, 450. Aí quando você começa a multiplicar, você fala, nem preciso ganhar milão, pode ser um 500 aqui. Tá ótimo. Que já dá muito dinheiro. Então acho que essa é a grande sacada. E o reinvestir aqui, o Vinícius acho que tocou bem nesse ponto. Às vezes o cara está num momento, ele achou uma causinha, que nem a gente estava falando agora há pouco, aqui dá para colocar até algumas daqui a pouco como exemplo. O cara achou
né, uma causinha super interessante. E não tem grana para fomentar aquilo. E aí o cara pode pensar no volume. Pô, peraí, eu vou começar a vender algumas aqui de 10 por mês, que era o que eu conseguia trazer. Puta, eu vou fazer 100 agora, porque eu antecipei grana. A gente conhece vários caras que fizeram isso. E aí o escritório dá aquela crescida animal, ele faz caixa, fica grande e agora ele para de vender, se for o caso. Né? Começa a botar o dinheiro para dentro. Bom, que outras formas que vocês enxergam aí que dá para fazer disso um diferencial para o escritório? Não, eu acho que eu vejo 2 caminhos principais, ou 3 talvez. Um é viabilizar para o cliente final um produto que antes não fazia sentido para ele, como é o caso de voo. É você chegar para um cliente, né, que não quer... vender mais. O cara, não compraria. Você tem lá o teu advogado tentando vender perda de voo, o cara, não quero. Aí você cria um produtinho que faça mais sentido. Tem uma empresa que fez o Dieselgate, que eu achei sensacional. Já viu isso? Já. Eu não lembro o nome do fundo. Regera. Regera. Cara, maravilhoso. Assim, você entra lá no site deles, eles têm várias teses, você escolhe como é que é perda de... Não é que você compra iPhone e vem sem carregador, certo? É uma açãozinha que não dá quase nada. Mas... É tipo aqueles que tem da Amarok. Que são o da Amarok. O Dieselgate é o da Amarok. Exatamente. Eles chamam de Dieselgate. Então, cara, é um formato muito legal, porque você está criando um produto que, assim, para as pessoas não valeria a pena se envolver com isso. Mas você está conseguindo viabilizar uma forma de... né? Nossa, botei no site dos caras aqui, Dieselgate, bota no Google aí, quem tiver ouvindo dá pra ver. Não conheço... Tem ou teve uma Amarok? Já de cara, assim. Não conheço. Pessoal da Regera, se quiser vir conversar, tá? Pela publicidade gratuita. Não, mas é que eu achei a estratégia deles muito legal mesmo, de publicidade e tal. E tá assim, ó, desculpa te cortar, mas só pra quem tá só ouvindo, né? Então, teve uma Amarok, daí de cara já tem embaixo. Receba agora 1.540 ou 70% do valor da indenização, com asterisco, né? Indenização estimada 25 mil. Então, puta, é ou dinheiro na frente, aquilo que a gente falou, né? Eles colocam as duas opções. Legal, ou você entra com a ação e vai pagar 30% para o advogado, ou você entra ali. Eles vão contratar advogado, né? Vão repassar esse Wagner caso. ficar muito feliz vendo isso. E... primeiro, é essa opção. Bem Segundo, é lidar com o fluxo de caixa mesmo, porque eu acho que é o maior desafio de todos os advogados. Hoje, por exemplo, na Zeno, a gente tem nossos produtos que a gente gera ação para as pessoas e tal. E a coisa que eles mais falam, cara, eu não tenho capital de giro para investir numa tese, para investir numa campanha. Por exemplo, eu vou gerar para o cara negativação indevida, mas vai levar, sei lá, 1 ano para o cara começar a ter retorno em cima disso. Nesse meio tempo, ele tem que ficar bancando do bolso, vendedor, time de marketing, enfim, tudo que for. Esse tipo de estratégia, se fizer uma parceria com o fundo, te libera a capacidade de competir com grandes escritórios que tem caixa no bolso para bancar isso e te capitaliza para fazer. E os fundos estão querendo, né? Eles querem trabalhar em parceria. Sim. Eu acho que se... Vamos tentar objetivar, né, esse papo todo, que eu concordo, né, que os fundos estão querendo, né, tem muito por conta do preço do precatório, por conta de várias condições de mercado, eles estão indo para esses créditos mais arriscados, até visando lucratividades maiores. Só que vamos trabalhar agora, como a gente está falando prioritariamente para um público de advogados, vamos, em vez de olhar de cima para baixo, vamos olhar de baixo para cima. Então, qual é a opção que o advogado tem para fazer? Eu acho que são 2 opções iniciais. Ou ele faz uma estrutura um pouco mais simplificada, com investidores pessoa física, onde esse pessoal quer empregar o dinheiro em uma tese, entende como funciona o processo, quer se colocar, então se junta um pessoal lá para fazer essas aquisições. Então você tem uma infraestrutura menor, você tem possivelmente na verdade, com certeza, uma disponibilidade de capital para gastar menor, e talvez você esteja trabalhando com investidores que não entendam 100% de como funciona o mercado de compra de direito de crédito, muito menos o mercado de processos judiciais. Então, você vai ter um trabalho de gestionar, né, de gerenciar. Tem que ser bom em conta, né? Você tem bom de conta, aí provavelmente é você que vai fazer as contas, a planilha é tua, você está colocando aquelas pessoas que estão comprando com você. Investidor pessoa física é complicado. É complicado, o cara vai... É... Assim, você pode colocar o dinheiro desse investidor em 300 processos e aí na hora que 1 ano depois o cara, preciso do meu dinheiro de volta, não tem o que fazer. Fato. Então, você tem uma estrutura mais simplificada, talvez você vai ter mais controle da precificação, então isso vai dar mais uma liberdade ali para você negociar com o teu cliente quanto você vai comprar, mas nesse contrapartida tem essas complexidades. Já quando você vai procurar fundos de investimento, eu acho que a complexidade ela muda de assunto, você tem algumas facilidades e outras maiores complexidades. Então, esses fundos são os famosos FDIC, né? Fundos de Investimento em Direito Creditório. Então, você tem vários fundos, vários gestores de capitais hoje no Brasil que têm esses FDICs para comprar determinadas teses.
Cada FDIC ele tem uma tese específica, que vai comprar um perfil de crédito específico. Dificilmente um FDIC tem muito crédito diferente entre si dentro da mesma carteira, porque daí isso vai atrapalha a performance do fundo, você tem uma série de dificuldades ali. Então, geralmente, eles estabelecem um FDIC para um perfil de crédito específico. Foi no meu caso. No meu caso do meu FDIC, a gente constituiu um FDIC específico para comprar os nossos créditos. Então, você vai ter que procurar um gestor, alguém de investimento habituado no mundo dos FDICs. E aí o que você vai ter que trazer para ele? Ele tem lá volumes obscenos de capital para empregar em alguma coisa e você vai pedir lá um pouco desse dinheiro para você comprar seus fundos. Então você vai ter que apresentar uma tese que tenha uma padronização de entendimento. Então, alguma tese que possa ser replicada em vários processos diferentes, que o número de processos, de divergências entre cada processo seja o mais baixo possível. Apesar de ter muita gente que, por exemplo, nesse caso da Regera que a gente estava dizendo, eles compram o dano moral de quem tem celular Apple e não recebeu o carregador. Basicamente, só muda o nome da parte, né? Os fatos, as provas, tudo é a mesma coisa. O entendimento do juiz vai ser o mesmo. A cor do iPhone, às vezes é um pouco... mas nada que mude o valor da causa. Sim. Então, você tem uma padronização. Então, você precisa procurar uma tese, um direito que você consiga padronizar ele dentro de um processo. Depois daquele trabalho de jurimetria que a gente estava dizendo, de entender como esse processo corre, quais são os custos envolvidos, o que tem... Quanto mais igual uma coisa a outra, melhor. Você precisa também ter uma base de dados grande. Então, você precisa de um volume de processo. Sim. Para você conseguir apresentar para esses gestores, olha, eu tenho isso aqui que pode ser replicado e que você pode e que ele acontece nessa base desse jeito, por isso que eu garanto para você que ele pague em 30 meses, porque em 300 casos, 500 casos aconteceu a mesma coisa. Sim. Não precisa nem ser o ideal seria que esses casos sejam seus, mas se não tiver, você trabalha dentro de uma base um pouco um pouco dentro de uma base extrapolada aí de processos judiciais. Beleza? Então você já tem um monte dessas coisas. Você tem 2 fatores importantes. Você vai apresentar, eles vão fazer a precificação, você vai ter que convencer ele. E tem uma coisa muito importante, que o fundo só para de pé se você gasta muito dinheiro. Então, ele tem que ter... Só faz sentido mover uma máquina dentro desses gestores se a gente está falando em grandes quantidades de dinheiro. Se você... E para isso, o advogado precisa demonstrar capacidade de... conseguir grandes volumes de crédito a ser comprado. E aí você tem 2 fatores que vão interferir nisso. A tua capacidade de entrada de novos clientes. Então, qual que é a tua força comercial? Como você vai chegar nessas pessoas? Eu consigo chegar em muitas pessoas ao mesmo tempo num custo barato. Isso é importante. Legal. E também a média dos créditos que você está trabalhando. Então, para você movimentar e chamar a atenção de um fundo, você precisa ou ter um crédito pequeno que você vai trazer para milhões de pessoas, ou um crédito grande que você vai precisar de um menor esforço comercial, mas também um esforço mais complexo. Então você precisa demonstrar que você tem essa capacidade de gerar muito crédito. Isso é importante. Então, o advogado vai ter que também, nesse caso, quando ele quer demonstrar isso, ou ter uma carteira de um valor gigantesco, ou ter uma capacidade de formar uma carteira no valor gigantesco. É isso que o fundo vai olhar para você. Eu só acho que, assim, esse cenário é para escritório maior. O cara já está pronto, né, para isso, né? Pegar realmente o FDIC. Eu acho que tem um caminho do meio mais simples, que é ir direto eu não sei qual o nome que a gente coloca para eles, mas como se fossem os gestores, tipo Bom Trato, Pejus, os caras que eles já operam a compra simplificada lá, e você não precisa se preocupar com nada disso. Você vai chegar e o cara já vai te dizer o parâmetro. Tem um varejo tem um atacado aí, né? Exatamente. Fundos, né, exatamente. Mas assim, mas seria um varejão. Tipo. Mas isso é interessante porque o quanto... E aí você vai ter que entender qual que é as condições do mercado e do crédito que você está comprando, porque você pode chegar num gestor que tenha uma estrutura mais amigável, vamos dizer assim, para você trazer um novo produto. Boa. Mas isso é precificado. Sim, custa. Então, custa. Então, tudo custa. Então, se você está querendo trazer... Porque aí o advogado quer ganhar, daí o do meio quer ganhar, do FDIC quer ganhar, todo mundo que está para cima vai ganhar. Então, você prejudica o seu preço para baixo. Eu acho que de forma simples, por exemplo, a gente tem a Pejus, que é uma dessas gestoras, e ela usa o FDIC que ela usa é da XP. Então, a gente está falando da opção de você construir direto com o fundo, que vai ser menos amigável, né? Você vai ter que ter uma reputação muito maior e tudo mais. Você vai ter que fazer muito mais trabalho de geometria, e você pode ir direto uma XP da vida, né? E não XP dando um exemplo.
Ou você pode ir através de um intermediário, que vai ser, né, a Pejus, que já está acostumada a gerenciar esse tipo de ativo. Exatamente. Vai ser mais fácil para você viabilizar, mas vai ter um custo maior para você, provavelmente. O que dá para fazer, assim, o que é uma possibilidade é você comprar créditos, vender créditos que já são commodity no mercado. Tem um monte de fundo que já compra tem uma tese específica. Então, trabalhista, tem trabalhista, tem um monte de gente que compra. Então, você não precisa inventar a pedra para vender alguma coisa. Às vezes, você tem na tua própria carteira um monte de ação que já tem compradores estabelecidos. Ou você pode enxergar uma oportunidade e construir e motivar o comprador, claro, né? Cutucar lá o comprador falando assim, eu tenho uma boa oportunidade aqui que vocês não estão visualizando, que é assim, assim, assado. Então você tem tudo hoje no mercado. Oceano vermelho e oceano azul ali, né? Você tem que fugir do vermelho e achar o azul. Mas tem um quarto cenário também, que pensei agora, que é escritórios que estão montando o seu próprio fundo, né? Em aspas, não é um fundo estruturado, mas escritórios que estão comprando direito dos clientes também. É algo que sempre aconteceu, né? Na nossa... na advocacia brasileira, quem é advogado raiz sabe que acontecia muito isso na área trabalhista, né? Chegando no final, o cara compra e tal. Mas era sempre algo meio, sabe? Ninguém falava muito sobre isso. E agora tem escritórios grandes, na área tributária, que eles mesmos estão comprando. Escritórios muito capitalizados que conseguem oferecer isso para o cliente dele. Então, uma quarta oportunidade é você, escritório que tem capital, conseguir operar ali o seu spread em cima disso também. Mas é importante, assim, pelo menos eu trago isso da minha experiência pessoal, assim. A gente foi pelo caminho talvez mais complexo, que é criar... Você já tem volume, né? Vocês têm um volume legal, né? E criar um FDIC nosso, onde a gente tem posições de exclusividade, que a gente ganha em performance. Assim, a nossa estrutura é uma estrutura mais complexa, onde a gente, né, se relaciona diretamente, a gente relaciona na maior posição que a gente podia se relacionar com o fundo. E aí isso traz, por exemplo, você precisa... esses atores, né, o FDIC como instituição, e aí você não é... O organograma ele é complexo, porque não é só o FDIC que te dá dinheiro, você compra. Você tem o FDIC, você tem o gestor do FDIC, você tem os investidores que estão colocando... que são os terceiros que estão aportando capital dentro desse FDIC, que o interesse deles tem que ser protegido, né, porque eles estão colocando dinheiro e a gente está comprando. Está comprando o quê? Está comprando de quem? Está comprando como? Então, a gente tem... o FDIC como instituição com personalidade jurídica, a gente tem o gestor dele, a gente tem os investidores, a gente tem a administradora, que é a empresa que vai cuidar de toda a parte documental desse processo, analisar os contratos, as sessões, ele vai fazer toda essa parte burocrática, e a gente tem o custodiante, que é o cara que vai dar liquidez e todos esses ativos vão estar dentro do seu controle. Então, a gente tem várias pessoas, vários fatores... são fatores complexos, e o pior, todos eles são, fora a gente, todos eles são regulados pela CVM, eles são da jurisdição da CVM. Então a CVM fiscaliza esse pessoal, e uma vez com que um ator que você conversa, né, que você tem relação contratual, é fiscalizado pela CVM, você também é fiscalizado pela CVM. Você não sofre as sanções. Mas você pode, por exemplo, ser impedido de ter relações contratuais com entes fiscalizados pela CVM. Então, aí você vai ter que ter compliance, você vai ter que ter todas as normas para garantir que os seus processos são transparentes. Você não está financiando terrorismo, você não está fazendo lavagem de dinheiro. É isso que a CVM está... Faz sentido pra caramba. Então, a gente foi pelo caminho diferente, né? A gente tem, acho que é legal, porque a Reequipe tem por core essa atividade de compra de crédito, é o foco dela. Produto, né? É parte do seu produto. Para a Zeno, isso é um projeto acessório. É um plus aí que a gente desenvolve para os advogados e tal. Para a gente não valia a pena toda essa estrutura do FDIC. Porque, claro, você tem uma margem maior, só que você tem um custo maior também. Sim. E para a gente essa margem versus esse custo não compensava. Então a gente trabalha direto com os gestores que já têm os FDICs estruturados, e eu não me envolvo nessa estrutura do FDIC. Porque para a gente, nesse momento, era o que fazia mais sentido. Fica um pouco mais do varejo, né? É que o Vinícius ele já causas bem específicas, volume, né? Tá bem focadão, né? Quanto você compra mês? É segredo isso? É segredo, né, cara? Então, mas assim, a gente tem nossas metas anuais, tem a meta que a gente está fazendo, né, que o fundo tem para a gente. O fundo tem metas para vocês. O fundo tem metas para a gente. Mas é muito interessante, porque a gente ganha no performance do fundo, a gente tem várias maneiras de rentabilizar com essa relação aí. Mas isso é muito interessante, cara, porque como a gente está tentando estruturar uma operação que, por exemplo, a gente tem uma liquidez maior, porque quando você trabalha em fundos
nessa estrutura mais simplificada, você não tem você pode ter uma limitação de quanto você tem disponibilidade. Sim. Né? Quando a gente trabalha num fundo total, a gente tem uma elasticidade muito grande, porque como está tudo redondinho, o fundo está precisando de mais dinheiro, você chega no mercado financeiro e fala, pessoal, tenho aqui, a rentabilidade desse fundo aqui é essa, eu estou captando dinheiro para isso. Então você tem que estar tudo bem organizadinho. O problema é que, como é uma máquina grande para a gente girar, que tem que gerar... Por exemplo, a gente faz uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, que é muito importante, que é a análise do cedente. Isso tem que ser feito em qualquer tipo de estrutura para compra de direitos creditórios. Eu estou falando de uma estrutura gigantesca, do maior FDIC do Brasil até a compra de particular. Você tem que fazer uma análise do cedente, que é o cliente que está vendendo o direito dele. Por quê? Porque você pode comprar o teu direito, esse direito creditório, e o cara tem uma dívida trabalhista e tem uma penhora no rosto dos autos do seu processo e ninguém vê esse dinheiro nunca mais. Então, você precisa ter uma... Esqueceu do feijão com arroz. Ali. Mas assim, você tem que analisar qual que é o patrimônio desse cara, quais são as ações que ele tem ajuizadas, tem que tirar algumas certidões, porque você está prevenindo de que o dinheiro que você está dando para ele em troca desse direito, efetivamente vai ser pago no final do processo e não vai acontecer nenhuma intercorrência no meio disso. Isso é caro. Porque você tem que gerar certidões, você tem que ter alguém para analisar. Isso que eu ia falar, isso depende, porque processos menores, tipo de perda de voo, coisa assim, essa diligência é bem mais flexível, porque justamente você põe tem uma perda menor, né? Isso, você põe no risco já a chance de que, tipo, X processos vão dar ruim por causa do cedente. A não ser que muita gente esteja com o rabinho preso lá, e quando entra o dinheiro na geralmente conta, já vai rapidinho, automático. Dívida em banco, coisa assim, não vai chegar uma penhora nos autos nesse tipo de caso, mas ações grandes sim. Pode ter, por exemplo, um processo tributário, pode ser um processo trabalhista, pode ter qualquer coisa que tenha ali no meio que possa afetar a liquidez do seu crédito. Então, isso é importante, porque você, ainda mais quando você está trabalhando com o dinheiro dos outros, né? Então, quando você está trabalhando com o teu dinheiro, naquele esquema que você estava falando do escritório, comprar suas próprias ações, você está vendo, você conhece teu cliente, você tem uma relação interpessoal com ele, o cara te paga, você entende qual que é o contexto dele, você pode colocar o teu capital em risco se você quiser. Mas quando você está trabalhando com o dinheiro dos outros, você está correndo no mercado financeiro ou por particulares falando, me dá o teu dinheiro que eu vou comprar crédito, você precisa dar uma garantia que esse crédito vai ser pago no final. E assim, todo mundo sabe da área do direito que penhora rola. Se o cara tem um processo trabalhista, acontece que ele tem processo tributário, tem preferência. A caixinha de surpresa da penhora nos dos autos tem que saber, você tem que entender qual que é a caixinha de Pandora aí do teu cliente, o que ele pode sair de lá, né? Cara, rapaziada, bom demais, hein, cara? Passou mais de 1 hora aqui e descobrimos que o Vinícius é um mega especialista nesse assunto que você não tinha falado antes, né, Matheusão? Deixei a surpresa aí. Pra caramba. Puta aula, velho, de verdade. Aprendi coisa pra caramba aqui. Eu imaginava que sabia um pouquinho, mas o assunto rendeu demais. Eu vou pedir pra vocês deixarem um recado final. E aí eu vou pedir pra vocês colocarem aqui, pra ficar fácil pro advogado, que acho que a grande maioria não tem essa expertise. Você deu o nome de alguns fundos, Matheus, então, que vier na cabeça. Falou, cara, acho que esse cara aqui compra no varejo, esse cara compra no atacado. Deixa a mensagem e passa um pouquinho disso para quem, me interessei, quero tentar vender alguma coisinha aqui e fazer caixa. Cara, tem muitos fundos mesmo, assim, que a gente já trabalhou junto, que é pessoal bacana, Bom Trato, a Pejus, para ações muito estratégicas, assim, de grande porte mesmo, tipo, uma grande mesmo, assim, tem a Hearst. Tem a Jaive. Jaive, verdade. Que é um FDIC, tem o nosso FDIC, da que é Quadra a Juges. Cap. Qual é de vocês? A Juges. Juges, nome engraçado. E assim, eles são... É engraçado que esses fundos de FDIC são super conhecidos no mundinho mercado financeiro, mas quando você sai do mundinho mercado financeiro, você tem uma dificuldade de encontrá-los. Porque eles são do mercado financeiro, eles são especializados em dinheiro, não em dinheiro. Mas jurídico. Google acha de você. Acha. Se você jogar no Google, vender, vê o que você quer, né? Vender ação trabalhista. Se você jogar no Google, vai aparecer tipo, uma penca de gente anunciando. Vender precatório e ação trabalhista, você acha de rosto. Consumidor já é um pouquinho mais difícil, mas você acha. Se você quiser fazer a operação, né, aqui do cara expert, aí não é só jogar no Google, você tem que estudar pra caralho pra achar o fundo certo, construir relacionamento. Tipo, que cada um tem sua tese, né? Então isso é importante. Você tem que entender o que tipo de ativo aquele pessoal compra. Então, é a diferença de você ir numa loja de carro vender um carro, você vai numa loja, vai numa imobiliária para vender uma casa, você vai encontrar cada crédito que você quer vender, você vai ter que bater na mão, na porta das pessoas certas. Aí você vai ter que dar uma estudada aí o que cada um tem. Mas eu acho que sim, para dar uma pesquisada geral, se olhar esses daí, já tá legal. Bom Trato, Pejus, qual que é o Jaive, Hearst e Ajude. Você vai ter uma noção ali do perfil de cada um e o que cada um compra e tal. Matheusão, deixa o teu recado aí, por gentileza, como é que o pessoal encontra a Zeno, o que vocês hoje conseguem ajudar aí a nossa audiência que quiser entrar em contato.
Cara, a gente está especializado justamente em gerar ações para os nossos advogados. Então, a gente trabalha com toda a parte do marketing e vendas, já incluso para gerar novas demandas para o Que público. vocês estão mais fortes hoje? Isso, dentro de teses nichadas sempre. Então, a gente vai trabalhar muito com trabalhista, consumidor, né, negativação de vida, cobranças, previdenciário, questão de todo tipo de auxílio, revisão da vida toda. Enfim, todas essas áreas mais massificadas, esse é o nosso forte. Não fazemos tanto família, né, e áreas um pouco mais personalíssimas, sempre focando em coisa com direito econômico, patrimônio envolvido. E também que sejam elegíveis a possíveis compras depois, né? Não fazemos só isso. Mas, para quem está ouvindo hoje, acho que esse é o foco principal, pode chamar a gente. Somos Zeno, tanto nas redes quanto no site, você consegue achar a gente bem botar fácil. Botar aqui na descrição, né? Somos Zeno. SomosZeno.com.br. Estamos lá. E estão fazendo aquele poolzinho ainda, o advogado participa com outro Isso, grupo. Exatamente. A ideia é fazer um preço bem acessível para os advogados conseguirem ter uma porta de entrada para esse mercado. Não, tem que divulgar mesmo. Os caras são de confiança, fazem um puta trabalho, começa com valor baixo, né? Então, quer dar só a partir de quanto? Cara, para entrar com uma cota, porque a gente trabalha sempre com pools de investimento, né? Então, a gente vai ter o pool lá de negativação indevida, você entra e começa a gerar casos junto com os outros advogados do pool. Top. A cota mínima é R$500 de marketing, que vai tudo para tráfego pago, e R$250 que vai para vendas, que é para custear a operação de vendas ali do grupo. O cara botar um pezinho na água. Sim, vai gerar ali uns 4 casos mês para ele começar a brincar. Cada caso desse vai gerar uns R$1.000, R$2.000 de honorário, né, no médio prazo aí, então... Pô, você já tem um múltiplo legal ali, o cara faz o mínimo 3, 4 vezes o valor. Exatamente. O múltiplo que a gente busca sempre é 8 a 9 vezes o valor investido. 8 a 9 vezes. Esse é o objetivo, né? Daqui a pouco o cara tá fazendo um FDIC ali. Exatamente. Boa, sempre bem-vindo. Vinícius, como é que o pessoal, o que você pode ajudar, vamos colocar assim, né? O que você resolve hoje para os caras? Pô, legal, cara. Na Reequipe, nós somos uma startup de Lautech e Fintech, então a gente trabalha principalmente com lojistas, então a gente processa os últimos 10 anos das vendas que eles fizeram por máquinas de cartão de crédito, né, e localiza possíveis cobranças indevidas que foram realizadas por meio das credenciadoras, né, da Rede, da Cielo, da Stone, da GetNet. E aí a gente faz essa localização desse possível crédito que ele tem decorrente dessa relação. E aí a gente dá 2 propostas para ele, né? Uma proposta para o cliente receber a antecipação do crédito no momento da entrega, até 5 dias a partir da aprovação da documentação dele, ou ele pode ficar no processo com a gente e receber, em média, aí, em 25, 26 meses o crédito dele atualizado. Então, para quem é advogado, o que eles podem fazer com vocês? Para quem é advogado, a gente tem um programa de parceria bem legal, que a gente está cada vez mais deixando ele mais complexo, que é... A gente dá toda a qualificação agora para o parceiro, de entender como funciona o mercado de adquirência, entender como funciona o nosso processo, qual que é o nosso pitch de vendas. E os advogados, eles podem trabalhar com a gente, eles trabalham com a gente no nosso programa de parceria, fazendo a indicação, a gente atende a sua própria base ou te ajuda a fazer um produto para você prospectar novos clientes, né? E o legal é que o nosso produto ele é um produto muito geral, trabalha principalmente com quem vende por máquina de cartão de crédito, que é basicamente quase todo mundo, né? Uns 80%. Você sai na rua 15 ali, batendo em portinho. E aí, então, o único produto que o advogado pode prospectar ativamente, né? De portinho em portinho, bem animal. E o mais legal é que todo o nosso processo ele é 100% gratuito. Então, basta só o cliente cadastrar no nosso site, ele entra para dentro do nosso fluxo, a gente dá o resultado para ele 100% gratuito. Quanto tempo demora ali? Quando ele... Cara, demora uma semaninha assim, para a gente entregar. Tá. A gente está cada vez mais. E aí a gente entrega a proposta para ele sem custo nenhum, a gente só ganha no resultado e quando ele vende sem risco nenhum. Falei no último podcast que isso é uma puta porta de entrada. Se o advogado quer entrar, cara, o que mais aparece é que quero advogado empresarial. Legal, cara. Descobre uma porta de entrada, irmão. Essa aí é massa. Isso aí, puta, faz, sei lá, que seja uma propaganda no Facebook. Eu vi bota lá. Um mentor fazer ponta de lança. Você tem que ter ali alguma ponta coisa de lança. Pra, tipo, ser a primeira cutucada para você conseguir entrar. Os caras fizeram uma campanha do Face, vai chover. E aí o cara faz aquele filtro, puta, aqui eu acho que tem um direito legal. Daí 5 anos que ele passa na maquininha e o Vinícius me contou que essa empresa aqui, que começa com C, termina com O, geralmente tá umas cagadas. Né? Então, pô, cara, eu acho que eu consigo, né, restituir uma graninha considerável. Vou bater no Vinícius. Bom, a gente entende também que aprendendo esse relacionamento com a advocacia, sempre tem uma dificuldade de você ter um produto, de fato, geral para você conseguir oferecer essa ponta de lança. De prateleira.
Porque, pô, é difícil você, um advogado trabalhista, você chegar no cliente e falar assim, pô, você não quer ofender alguém aí dentro, mandar alguém embora de errado para eu trabalhar para você? Você precisa ter um produto de prateleira para você conseguir oferecer para ele. O nosso produto é um produto gratuito, produto 100% digital. Tá pronto? Tá pronto? O cara tá pronto, não quebrar precisa fazer nada, só indicar lá, bota seu código lá e trabalha com a gente. Animal, muito bom. Galera, obrigado, cara, mais uma vez. Obrigado a você pelo convite aí de novo. Muita aula, vamos marcar de novo. O Vinícius, eu sei que ele manja de vários assuntos, né? Esse foi uma surpresa aqui pra gente. Esse podcast ficou top, já sabe. A gente pede pra você compartilhar sempre. Corre lá, manda um e-mail pros caras aqui. Enfim, manda e-mail pra gente. A gente sempre consegue conectar. O Vinícius mesmo comentou aqui no começo do podcast que sempre tem uns contatos. Vai no Instagram, fala direto. E os caras, eu sei, são super acessíveis. Então, fiquei com dúvida aqui. O Vinícius me falou um negócio, quero falar com o FDIC dele. Acho que ele deve estar sócio lá do FDIC. E aí você entra em contato com os caras, que os caras são 10. Se tiver coisa boa para oferecer, né? E não for só um chupinzão, como diz um amigo, né? Tem que oferecer coisa boa, com certeza o diálogo pode progredir. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!